Vamos lá, sétimo ano. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de matemática, hoje nós vamos ver operações com números racionais. Então, dentro dos números racionais, nós temos aqui adição, subtração, multiplicação, divisão. Aquelas operações que nós aprendemos ou fizemos com números inteiros, todas aquelas operações também estão dentro do conjunto dos números racionais. Lembrando sempre, pessoal, que os números racionais são todos os números naturais, são todos os números inteiros e acrescentaram ainda as dízimas periódicas e os números decimais exatos. Então, todo número, qualquer número que você puder escrever na forma de fração, ele é chamado de números racionais. Vocês podem até perguntar: e quais são os números que não são racionais? Quais são os números que a gente não pode escrever na forma de fração? Existe um conjunto chamado de conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, pessoal, são números que vocês não têm como escrever na forma de fração. Como assim? Se você tiver oportunidade em casa, uma hora aí, vocês podem até testarem. Vocês peguem um número que não tenha raiz quadrada exata, certo? E digite na calculadora e vê o que é que vai acontecer no visor da sua calculadora. Então, quando você vai extrair a raiz quadrada de um número que não tem raiz quadrada exata, aquele número ele vai aparecer um número decimal, só que esse número decimal ele não é uma dízima periódica, ele não forma aquela dízima periódica, porque se formasse uma dízima periódica, a gente poderia escrever na forma de fração, e esses números irracionais eles não podem ser escritos na forma de fração. Então, os racionais, a diferença dos racionais para os irracionais é justamente os números racionais são todos os números que nós podemos escrever na forma de fração, e os irracionais nós não podemos escrever na forma de fração. E dentro desse conjunto nós temos as nossas operações, certo? Então observe o que está acontecendo aqui. Nós vamos ver primeiro a parte de adição e subtração. Lembrando que aqui nós temos menos 3 oitavos mais e menos 7 oitavos. Então, pessoal, aqui nós temos frações, certo? Uma adição de frações. Por que eu sei que é uma adição? Por causa do sinal que está fora do parênteses. Então, eu tenho uma fração negativa que vou adicionar a outra fração negativa. Então, o primeiro passo é o quê? A gente eliminar os parênteses. Então, essa primeira fração, nós iremos repetir ela, então vai ficar menos 3 oitavos, normal, certo? Você vai repetir a primeira aqui que já está, e aqui a gente já sabe que na hora de tirar de dentro do parênteses, a gente vai juntar, certo? Fazer uma junção do sinal que está fora do parênteses com o sinal que está dentro do parênteses. E aí, toda vez que vocês tiverem dois sinais diferentes, ele vira menos. Então, vai ficar menos, certo? 7 oitavos. Ó, o que é que nós vamos observar aqui agora? O primeiro passo a gente já fez, né? Foi eliminar o parênteses. Então, observe que eu tenho duas frações negativas. Menos 3 oitavos, menos 7 oitavos. Outra coisa que vocês devem observar é sempre os denominadores, certo? Se os denominadores são iguais, pessoal, então basta repetir os denominadores e somar os numeradores. Então observe que aqui agora, como os sinais são iguais, o que é que você faz? Repete o sinal, certo? E soma os numeradores, certo? É como se você estivesse juntando duas dívidas. Eu peguei uma dívida de 3 oitavos e vou juntar com uma dívida de 7 oitavos. Isso quer dizer, quando eu junto essas duas dívidas, eu vou ficar devendo ainda. Por isso que o sinal negativo. Então, o que é que a gente observa? Sinais iguais. Repete o sinal, soma os numeradores. 3 mais 7 é igual a 10. Como os numeradores, os denominadores são iguais, você repete, certo, pessoal? Menos 10 oitavos. E aí, o que é que nós devemos fazer? Observe o seguinte. Antes, vocês podem perguntar o seguinte: gente, é obrigatório, certo? Sempre que vocês encontrarem o resultado em forma de fração e essa fração ela puder ser simplificada, é obrigatório vocês simplificarem ela, certo? Então, o que é simplificar? Simplificar uma fração é você encontrar um número
que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, certo? Então observe o seguinte, eu sei que 10 eu posso dividir por 5, mas 8 eu não posso, pessoal, certo? Então 5 não dá para me simplificar. Então o que é que eu tenho que saber aqui é o seguinte, 10 é um número par, 8 também é um número par. Todo número par, ele pode ser divisível por 2. Então vai ficar dividido por 2 aqui, a gente vai simplificar. Quando você faz a simplificação, permanece o mesmo sinal, menos, aí 10 dividido por 2 aqui é igual a 5, numerador, 8 dividido por 2 é igual a 4. Pronto, a gente tem que encontrar uma fração irredutível. Então menos 5 quartos é o valor aqui da adição dessas duas frações, né? Tranquilo, né? Então vamos lá. Então, observe que agora o exemplo da letra B, eu tenho 0,3 mais 1,45. Como é que a gente lê isso aqui? 3 décimos mais 1,45 centésimos. Pessoal, observe o seguinte. Na letra A nós fizemos com fração. E aqui eu tenho o que? Números decimais. Então, adição, isso vale para adição e subtração de números decimais. Quando você for adicionar ou subtrair números decimais, a regra é o seguinte, é sempre vocês colocarem vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho 0,3 e aí eu vou fazer mais aqui 1,45. Observe que eu coloquei vírgula embaixo da vírgula. Então eu estou adicionando esses dois números decimais. Aqui no 0,3 eu acrescento um zero para completar, para igualar as casas decimais, e aí soma normal, décimo 5, 3 mais 4 aqui é igual a 7, a vírgula desce na mesma direção, e aqui a gente vai apenas repetir 1,75, certo? Então, tranquilo aí, né? Então, números decimais, então a regra é o seguinte, adição e subtração, o que é que nós devemos fazer? É sempre observar a vírgula. Então, sempre vai ficar vírgula embaixo de vírgula. Isto funciona para adição e subtração, certo? Então, a regra é simples. Pronto. Na letra C agora, nós temos uma adição de duas frações. 2 terços mais 5 sextos. Observe o seguinte. Quando nós fizemos aqui na letra A, os denominadores são iguais, certo? Então, ali a gente trabalha só com a parte do numerador, dos numeradores. E aqui, pessoal, observe que aqui eu tenho agora uma adição de frações com denominadores diferentes. Ora, se eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes, o primeiro passo é o seguinte, é igualar os denominadores. E como é que eu faço para igualar os denominadores? Eu tenho que encontrar o tal do MMC, certo? MMC. Então a gente já sabe que para achar o MMC, então eu pego os dois denominadores e faço uma decomposição em fatores primos. Então eu tenho denominador 3, denominador 6, passei aqui um traço vertical e aqui agora a gente vai fazer uma decomposição. O que é decompor? Como o próprio nome diz, pessoal, decomposição em fatores primos. Isso quer dizer que a direita do meu traço vertical só pode conter números primos, certo? Então observe o seguinte, ora, eu tenho 3 e 6, vamos lá. 6 é um número par. Todo número par eu posso dividir por 2, certo? Então eu divido aqui. 3 dividido por 2 não pode, porque o resultado tem que ser exato. 3 dividido por 2 não pode, você repete o 3, certo? Aí você divide o 6. 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? E aí 3 eu só posso dividir por ele mesmo, que é o 3. Então eu divido aqueles dois. 3 dividido por 3 aqui é igual a 1. 3 dividido por 3 é 1. Pronto. Quando eu chego aqui, pessoal, no número 1, então a minha fatoração acabou. As minhas divisões acabaram. E aí eu pego esse resultado aqui, e multiplico os dois. Então 2 vezes 3, 6. Certo? Aí você pode perguntar, não era mais fácil eu pegar esse 6? Nem sempre o número maior vai ser o mínimo múltiplo comum deles dois, certo, pessoal? Então observe o seguinte, o que é que eu posso dar uma dica para vocês é o seguinte, se o número maior, certo, for múltiplo do número menor, então esse número maior, ele será o MMC.
certo? Mas ele tem que ser múltiplo do menor, certo? E aí, como a gente já descobriu que 6 é o MMC, então esse 6 ele vai ser o denominador para as duas frações, certo, pessoal? Então o primeiro passo é isso, ó, tira o MMC para que a gente encontre o mesmo denominador. Então quando você encontra esse MMC, a gente vai colocar embaixo, certo, forma de fazer os denominadores dessas duas frações. Se eu tivesse mais uma fração aqui, continuaria sendo 6 do mesmo jeito, certo, pessoal? Então observe agora o seguinte, o que é que eu tenho que fazer agora? Esse MMC que vocês encontraram, vocês dividem pelo denominador, certo? Ó, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. O resultado você multiplica com o numerador, certo, pessoal? Então, ó, o 6, eu estou dividindo esse 6, de onde saiu o 6? Do MMC aqui. Então, ele passa a ser, esse MMC, ele passa a ser os denominadores das frações, e aí você pega esse MMC e divide pelos denominadores. Então, ó, 6 dividido por 3, 2. Aí o resultado você multiplica com o numerador. Então, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide e o resultado multiplica. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Agora aqui, 2 vezes 2 é igual a 4. Certo? Na outra fração, a mesma coisa. Você pega aqui, ó, o mínimo múltiplo comum, o MMC, e divide. 6 dividido por 6 é igual a 1. E 1 vezes 5 é igual a 5. Pronto. Então observe que agora eu tenho 4 sextos mais 5 sextos. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Observe que quando você tira o MMC, os denominadores ficam iguais. Então agora eles são iguais. O que é que a gente faz? Repete. Não vão inventar de somar os denominadores, não. Quando eles são iguais, você apenas repete o denominador. E aqui eu tenho uma soma. 4 mais 5 é igual a 9. Né? Observe agora que eu fiquei com a soma de 9 sextos. E eu já falei para você, qualquer resultado que vocês encontrarem na forma de fração, e essa fração puder simplificar, é obrigatório simplificar, certo, pessoal? Então, eu posso dividir 9 por 3 e eu posso também dividir 6 por 3. Isso é obrigatório, essa simplificação. Toda fração que puder simplificar, ela tem que ser simplificada. E aí eu tenho 9 dividido por 3 é igual a 3, 6 dividido por 3 é igual a 2. Isso aqui é chamado de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Fração que não pode mais ser simplificada, certo? Tranquilo até aí? Então vamos agora à letra D. Na letra D eu tenho também dois números decimais. Então eu tenho menos 3 quartos, aí eu tenho mais e menos 0,012. Esse 0,012 eu leio 12 milésimos. Por que eu leio 12 milésimos? Porque eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então, pessoal, o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro passo, eliminar o parênteses. Então, vou repetir aqui, ó, menos 3 quartos que está fora do parênteses, certo? Então, eu tenho que repetir esse que está fora do parênteses, e aí, o sinal que está dentro do parênteses, a gente junta com o que está fora do parênteses e faz aquela regrinha. Sinais diferentes, ele vira menos. Então, vai ficar menos, e aqui vai ficar 0,012. E aí, eu tenho aqui, ó, pessoal, uma adição, ou seja, você tem dois números decimais com sinais iguais. Sinais iguais, repete o sinal e soma, certo? Observe o seguinte, como você está somando, pessoal, não importa a ordem, pode colocar qualquer um primeiro. Então eu tenho aqui, ó, menos 3,4 e prestando sempre atenção na vírgula. Ó, menos 3,4, aí menos 0, eu vou colocar o 0 embaixo do 3, colocar vírgula embaixo do vírgula, e aí eu coloco 0 embaixo do 4, e aí esses números aqui sobrando, certo? E aí, lá em cima você iguala as casas decimais, certo? Pronto. E aí, normal. Então vai ficar, aqui eu desce o 2, vou descer esse 1, desce o 4, e aqui desce esse 3, e vírgula na mesma direção, certo? E o sinal permanece o mesmo. Então, quando eu tenho menos 3,4
menos 0,012, meu resultado vai dar 3,412. Negativo porque você está somando dois números negativos. Então, se os sinais são iguais, você apenas repete o sinal, certo, pessoal? Ora, agora aqui, observe na letra E. Eu tenho 5, esse 5, ele é um número inteiro. 5 inteiros mais 4 séries. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um número inteiro que está sendo adicionado com uma fração, certo, pessoal? Então, o que é que eu posso fazer aqui da seguinte forma? Ó, aqui você pode fazer da seguinte, ó, pessoal, vou fazer duas maneiras aqui. Eu posso pegar aqui e fazer da seguinte, ó, repete o denominador, 7, certo? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu pego esse denominador, multiplico por esse número inteiro que é o 5 e adiciono o numerador aqui que é o 4. Isso quer dizer que o resultado aqui vai me dar, ó, 7 vezes 5, 35. 35 mais 4, 39. 39 e repete o denominador. Então observe que aqui, pessoal, ó, 39, 7, eu não posso simplificar. Por que eu não posso simplificar? Porque 7, pessoal, ele é chamado de número primo. E o que é um número primo? Número primo são aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. É a questão do 7. O 7 só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o 7 e o 39 eu não posso dividir por 7. Então, aqui está o meu resultado, 39, 7. Qual é a outra maneira? Ó, outra maneira que você pode fazer aqui é o seguinte: no 5, que é um número inteiro, você vai colocar o denominador 1. Certo, pessoal? Você vai colocar o denominador 1. Então, observe que eu coloquei. Por que eu coloquei, pessoal? Porque aqui é uma fração. Então, eu tenho também que formar uma fração. Como ele não tem denominador, sempre que não tiver o denominador dos números inteiros, certo? Decimal não, mas número inteiro que eu estou falando, viu, gente? Sempre que não tiver o denominador vai ser 1. E aí, é como se eu tivesse uma adição de frações com denominadores diferentes. O que foi que nós fizemos na letra C? Denominador diferente, tiramos o MMC, não é isso? Só que aqui o MMC de 1 em 7 vai ser o próprio 7, certo? Então 7 para a primeira fração, o denominador, e 7 para a segunda fração. Então, toda vez que você tirar o MMC de 1 com outro número, é claro que o outro número vai ser o MMC. E aí, pronto, pego esse MMC, divide pelo denominador. Então eu divido aqui, ó, 7 dividido por 1, então é igual a 7. E 7 vezes 5 é igual a 35, certo? Mas, divide aqui novamente, certo? 7 dividido por 7, que é igual a 1, e 1 vezes 4 é igual a 4. Isso quer dizer que, como agora eu tenho duas frações, ó, 35 sétimos mais 4 sétimos, frações, adição de frações com denominadores iguais, repete o denominador, certo? E adiciona os numeradores. Então, 35 mais 4 é igual a 39. Então, observe que os dois resultados são iguais, certo? Então, observe aqui o seguinte: toda vez que você adicionar frações com denominadores diferentes, então a gente vai ter que passar por esse processozinho do MMC, certo, pessoal? E observe o seguinte: até a letra E aqui, a gente sempre trabalhou com frações e com números decimais que tenham sinais iguais. E agora a gente vai ver dois exemplos de adição e subtração aqui com sinais diferentes. Vamos ver como é que funciona. No primeiro exemplo aqui na letra F, eu tenho uma adição de dois números decimais. Então, vamos primeiro eliminar o parênteses. Então aqui eu vou repetir o primeiro número, que é 0,53 centésimos, certo? Então nós temos aqui duas casas decimais após a vírgula. Vamos eliminar aqui o parênteses aqui, certo?
sempre observando o sinal que está fora do parênteses com o sinal que está dentro do parênteses. Então, como eu tenho aqui sinais diferentes, ele vai ficar menos, né? Porque mais vezes menos é igual a menos. E aí vai ficar menos 1,4, ou seja, 1 inteiro e 4 décimos. Então, observe, pessoal, que aqui agora nós temos o seguinte: dois números com sinais diferentes. Esse 0,53, que é um número positivo, e eu tenho um número 1,4, que é um número negativo. Então, sinais diferentes, o que é que nós temos que fazer? Subtrair e repetir o sinal do maior módulo ou do maior número. Então, observe que eu não posso tirar 1,4 de 0,53. Então, observe que quando você for fazer qualquer subtração, pessoal, muito importante isso, viu? Toda vez que vocês forem fazer qualquer subtração, o número maior tem que ficar sempre na parte de cima. Então, eu vou colocar aqui menos 1,4 na parte de cima. E aí, o que é que nós iremos fazer? Embaixo, vírgula embaixo de vírgula, 0,53. E aí, vamos igualar as casas decimais. Colocar acrescentar um zero, pronto. Então, observe que aqui, ó, o 0,53 é um número positivo. Então, ele está aqui positivo. E 1,4 ou 1,40 é um número negativo. E aí, o que é que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Então, ó, 10 que tira 3, fica 7, vai indo para cá, né? Então isso aqui a gente já sabe fazer. Então aqui eu tenho 1 mais 5 é igual a 6, 6 para 14, falta 8. Vem 1 para cá e 1 menos 1 é igual a 0. Então vai ficar 0,87. Então negativo, porque o 1,4 é maior. Então meu resultado aqui vai ser menos 0,87. Então, letra F aí. Então, observe agora. Na letra G, eu tenho menos 2. Lembrando que esse menos 2 é um número inteiro. A exemplo lá da letra E que nós fizemos. Então, eu tenho menos 2. Esse 2, então, ele é um número inteiro. Certo? Até porque quando eu escrevo 2, eu posso escrever 2,0. E esse vírgula 0, essa parte decimal, é 0. Então, um número inteiro. Então, observe que o que é que nós iremos fazer? E a fração que eu tenho 7 quinzeavos. Então já falei para vocês, toda vez que vocês tiverem um número inteiro, coloque o denominador. Esse denominador sempre vai ser 1, certo? E aí, também já falei para vocês que quando você vai tirar o MMC de 1 com qualquer outro número, esse outro número será o MMC. E aí, esse MMC vai ser os meus denominadores. Certo, pessoal? Então, eu tiro o MC de 1 em 15, que não precisa, então eu já sei que o meu MMC vai ser esse 15. Esse 15 será os denominadores, certo? Equivalentes às duas frações. E aí, pego esse MMC e divido pelos denominadores. Então, aqui eu tenho, ó, 15 dividido por 1, certo? Então, eu tenho 15 dividido por 1, que é igual a 15, não é isso? 15 dividido por 1 é 15. O resultado multiplica pelo numerador. Então, 15 dividido por 1 dá 15, e 15 vezes 2 é igual a 30. Lembrando que é menos 30, certo? Agora aqui na outra fração, a mesma coisa, você vai pegar, ó, 15, certo? O denominador aqui da fração embaixo, que nós achamos, dividido por 15, que é igual a 1, e 1 menos 7, e 1 vezes 7 é igual a 7. Então, pessoal, observe que eu tenho duas frações com denominadores iguais agora. O primeiro passo é você repetir o denominador. Quando eles são iguais, a gente apenas vamos repetir. E aqui, como eu tenho sinais diferentes, repete o sinal do maior, que 30 é maior do que 7. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 30 que tira 7 é igual a quanto? 23. Pronto. Então, meu resultado é isso aí, menos 23 quinzeavos, certo? Tranquilo até aí? Pronto, então, vamos lá, prosseguindo aí.